Oi, eu sou o Fábio E eu sou a Larissa. e esse é o Coisas de TV, o canal que vai mais uma vez relembrar um fracasso de audiência, dessa vez de Miguel Falabella. Pois é, qual será, né? A gente tá falando dessa vez de Negócio da China, né? Que é uma novela, assim, muito lembrada por não ter dado certo. Sim, Miguel Falabella ele fez sua única novela das seis, que foi Negócio da China. O negócio não deu certo, o cara saiu traumatizado, ele saiu falando que nunca mais escreveu uma novela na vida. Por sugestão dos membros aqui do Coisas de TV, vamos falar sobre essa novela nesse nosso quadro fixo Fracassos de Audiência. Ligue, 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 lé. Ligue, 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 lé. A sinopse da novela. Vamos lá. Vou começar por isso que é uma coisa meio absurda aqui, mas vamos lá. Vou surpreender vocês, mas a novela começa na China. Ó, não esperava, né? Nossa, que real, Olha, revolucionário esse negócio, né? Não imaginar. Enfim, a novela começa na China, quando o personagem Liu, que é interpretado pelo Zhu Huang, ele participa do roubo em um cassino. Pra quem viu a abertura da novela sabe que tá falando que é aquele roubo que acontece na abertura. E aí ele faz, depois de fazer esse roubo, ele faz o Pix direto para a conta dele, aqueles milhões de dólares lá, cai tudo na conta dele. Ele não tem medo da Receita Federal. E aí ele guarda todas as informações referentes a esse roubo e a conta dele em um pendrive que parece um dragão. Porque, né, é chinês, né? Tem que ter essas referências, senão as pessoas podem esquecer que é uma novela ambientada na China. Nisso ele começa a ser perseguido pela máfia chinesa, que estava querendo esse dinheiro. E ele vai parar em Portugal. Como? Não faço ideia. Portugal é consideravelmente distante da China. E aí, lá em Portugal, ele conhece a Aurora, que é a personagem da Maria Vieira, e o João, que é o personagem do Ricardo Pereira, o português mais famoso do Brasil, né? O Liu estava sendo perseguido, ele decide esconder o pendrive dele na bolsa da Aurora, que é a mãe do João, né? E aí começa a confusão aí, né? porque a Aurora e o João, eles estavam com viagem marcada pra onde? Pra onde acontecem quase todas as novelas da Globo, menos aquelas que a Globo quer retomar a praça de audiência, que é onde? No Rio de Janeiro, né? E aí, lá eles chegam no bairro onde mora o Heitor, que vem a ser o Fábio Assunção, e a Lívia, que é a Grazi Massafera. Eles se casaram quando eles eram bem jovens e ela engravidou cedo. Então, os dois acham que, na verdade, eles nem deviam estar juntos, porque o relacionamento foi um erro. Inclusive, os nossos membros aqui estão até comentando algumas coisinhas. A Gabriela tá confusa. Ainda estou identificando esse negócio da China aos aventuras da Ladybug. Porque tem roubo, tem cassino, tem pendrive, tem atravessando países numa cena só. Enfim, é um pouco confuso mesmo, mas aí a gente vai ligando. O Matheus lembrando que tinha o pendrive na Tinha o novela, né? Que era pendrive, né, icônico. menino? Você vê, tinha. E também o Luiz Felipe trouxe o questionamento. Eles gravaram na China mesmo ou era croma? Boa pergunta. O Matheus Ramos ele trouxe uma explicação muito grande sobre por que as novelas sempre se passam no Rio de Janeiro. Todos os caminhos novelescos levam ao Rio de Janeiro. E aqui o Rafael até perguntou: era o pendrive, era o mesmo pendrive que a Mercy escondeu? Meio que, né? Porque eu acho que todos esses pendrives eles fazem parte do mesmo universo de pendrives absurdos de novelas que guardam segredos. Que tem esse, tem o da Carminha, tem o da Mercy. O João Pedro Lopes falou: pendrive 2008 era muito futuroso. Só lembrei do pai da saga do DVD da favorita e o pobre do pai da Flora levando o baile da bandida. Ah, é verdade, né? Na época ainda não era pendrive, lembra que ela botou no DVD, ele botou no DVD e depois era o DVD do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O João Emanuel, inclusive, reusou né, essa coisa aí, só que agora era com uma pendrive. Olha, alguém que assistia a Bruna falando, até hoje meu pai fala pendrive por causa dessa novela. Ó só, tá Olha vendo? só. O O soft legado power brasileiro, né? de negócio da China. Aí a gente contou que o Heitor e a Lívia se casaram jovens, ela engravidou cedo e tudo mais. E aí a Lívia deixa o seu filho no Brasil, Para ter o filho de Luiz Carlos Prestes. né? Foi para Portugal. E aí não dá certo e ela volta. E aí nisso, no aeroporto, na volta, quem que ela conhece? Quem? Quem? Claro que o João, o português, que a gente citou lá no começo da história, que é o Ricardo Pereira. E aí eles chegam no Brasil e o Heitor ele tenta reconquistar a sua ex-mulher. Só que aí o quê? Ela tá perdidamente apaixonada pelo João, português bonito, que pegou o avião com ela. E aí ele é um obstáculo para isso, porque ele é bonito e tem um sotaque português charmoso, né? Sim, mas o que, que acontece? Infelizmente, o Heitor
ele descobre, né, informações secretas sobre o Wish Wang, que é o Anderson Lau. Que depois que ele descobre que botaram o pendrive na bolsa da menininha e o pendrive veio pro Brasil, ele veio pro Brasil também atrás do pendrive de dragão, que é muito importante para a história da novela. Aí o Heitor desaparece, tá? No meio disso, dessa história toda. E o João pode viver feliz com a Lívia. Mas esse não é o fim da novela ainda, então ela pode se preparar para sofrer um pouquinho mais. É incrível, né? Passaram, sei lá, uns 10, 20 capítulos e o protagonista já desapareceu. Mas aí é que tem outras questões envolvidas, né? É meio bad vibes, na verdade. E aí no Brasil, para manter essa coisa de novela, a Lívia ela descobre que o filho dela, que ela deixou aqui, ele tem um tumor no coração e ele pode morrer a qualquer tempo. Meu Deus, a coisa mais rara que tem, que é tumor no coração. Olha onde é que eles foram. É que eu acho que o Falabella não quis botar um aneurisma, por quê? Porque aneurisma não mata em novela, né? Família é Tudo, o Tom, Amor né? de Mãe. Pois é, né? Ela consegue um encaixe com o Dr. Otávio de la Riva, que é interpretado pelo Dalton Vig. Só que ela não tem dinheiro para cirurgia. Nossos autores nunca nem consideram o SUS, né? Aqui o Luiz, que susto, achei que era o Dr. Feitão. Imagina a Lívia chegando no médico falando: meu filho tem um tumor, e ele, bico pra cima. Era bico ou peito pra cima? Peito pra cima, com o peito pra cima. E aí, enquanto isso, a Lívia e o João, que agora já formam um casal muito bonitinho, estão morando na casa do dono de uma padaria, que apareceu aqui do nada no roteiro. Que padaria é essa? Não faço ideia. Apenas apareceu aqui. E aí o João revela, ele descobre que ele tem uma habilidade muito grande fazendo pães, e ele abre sua própria padaria. O Falabella, ele usou o clichê do padeiro português aqui, né? Ele já usou, o padeiro português é o de menos nessa novela, pelo amor de Deus. Pelo menos aqui ele tá sendo problemático com um colonizador, o padeiro português, eu por mim. Mas, né, e o pendrive? Que a gente tá falando aqui, tanto aqui do pendrive, não sei o quê. Vários personagens vão pegar esse pendrive, né, no decorrer da novela, que é aquela coisa. Toda vez que tem um pendrive, isso acontece, né? Já que já era precursora do que ia acontecer em Avenida Brasil. Mas esse pendrive não é só colocar numa entrada USB e aí você resolve, aí você pega o que tem lá. Não. Você tem que reunir as esferas do dragão. Você tem que reunir 4 bonecos que tem senha para acessar o dinheiro, tá? Então, nossa, é uma autenticação em 4 fatores, né? Não, ele estava muito à frente de seu tempo. E um dos bonecos está justamente com o Wan Chang, que é o primo do Liu. E aí, como que ele vai pegar os outros bonecos? Ele vai fingir que ele é o próprio Liu, porque nessa novela chinesa é tudo igual, né? Ai, gente, que horrível, né? E pior que vocês estão vendo aí a foto, vocês estão vendo que os dois não tem um nada a ver com o outro, mas enfim, né? Ele se fingindo que é o próprio Liu, né? Então, a Gabriela tá continuando. Juro que eu não vejo diferença entre essa novela e a Ladybug. A qualquer momento o Cat Noir vai aparecer e vai pegar o pendrive. E o pessoal, o Nick L, falando, que farofada, meu Deus. Vai piorar, gente. Vai piorar. Que vai piorar. Porque o plano do Wu Chuang não é perfeito. Porque ele vai lá pra uma escola de Kung Fu e tudo mais. Porque, né, é asiático, tem que fazer aula de Kung Fu, essas coisas, né? Me quer falar escrever, não podemos questionar. Gente, isso é muito errado. Sim, Luiz. Sim, a gente vai lendo. Cada vez que a gente lê, fica pior, menino. Ele se infiltra lá na escola de Kung Fu, só que o plano dele não dá certo. Porque tem uma aluna do Kung Fu que percebe que ele não é um homem de coração bom. Olha. Quem é essa aluna? Quem que é essa aluna? Flor de Lis. Você conhece a Flor de Lis, Larissa? Ela matou o marido. não essa. Estou falando de Bruna Marquezine, que interpretava a Flor de Lis, uma lutadora de Kung Fu nessa novela. E aí, como se fosse uma novela de Elizabeth Jean, a Flor de Lis, ela conversa com o Liu em seus sonhos. É igual a Salete. Ela é só por isso. Era um laboratório, né? Ela já fez antes, né? Aí ela conversa com o Liu, ele fala sobre a vingança, ele conta, na verdade, que o pai dele, o pai do Liu, foi morto pelo pai do Wu. Então é uma vingança de família, que foi para a geração seguinte. E aqui, inclusive o Vini tem essa memória, porque
O Vini lembrou, lembra da Bruna Marquezine indo para uma espécie de metaverso espiritual do Kung Fu Panda com efeitos visuais de primeira. Ela tava indo lá conversar com o Liu nos sonhos dela. Luiz Furquinha que falou, é nessa novela que a Marquezine fica presa dentro de um cubo? Não sei, mas pode ser. Eu acreditaria se fosse. Sim, é nela mesmo. Ela fica presa num... Não é um cubo, né? Tipo, como fosse uma jaulinha. É nessa mesmo. Que ela fica lá tentando sair. É essa mesmo. Bom, aí depois disso, a novela vira basicamente uma corrida, né? Por bonecos ali. Eles estão espalhados, óbvio, entre os vários personagens, né? Entre essas personagens, uma lutadora de Kung Fu chamada Estelinha, que é a Fernanda Rodrigues, que é inimiga, tá? Arquirrival de Flor de Lis. Aí na reta final, a Estelinha e uma outra personagem, elas convocam a máfia chinesa para um duelo. Já virou a mania de você, né? Tem máfia, só que agora é máfia chinesa, antes era máfia russa. Moscou, Rússia, né? Igual o Chico Barney falava. Moscou, Rússia. Aqui os membros estão muito empolgados comentando essa sinopse, porque o Ettore, ele mandou, gente, eu tô perdido, onde tá o padeiro no meio desse sonho esotérico? O padeiro foi esquecido, a gente tem que pegar a Grazi, recurso né? narrativo. A Grazi se perdeu agora nessa história, ela tá vivendo feliz. A Ana Borges perguntou, nossa, coitada da personagem da Grazi, não tem mais relevância nenhuma. O etarismo não é Ana, foi trocada por uma novinha. O Fabiano mandou, eu assistia no intervalo do cursinho uma TV na lancheria e ficava, perdi quantos capítulos de ontem pra hoje? Sempre eram uns 30, né? Porque a coisa escalava pra ter uma Flor de Lis tendo sonhos esotéricos com Kung Fu. A gente chega na reta final da novela. Rola uma batalha cruel entre os alunos da escola de Kung Fu e a máfia chinesa. Olha isso, né? Interessante. E aí, uma das vilãs dessa novela morre acertada por um lustre que cai na cabeça dela. E a Estelinha, que é a personagem da Fernanda Rodrigues, ela fica cega depois que jogam óleo quente na cara dela. Nossa, meu Deus, assistiu Kill Bill, que inferno, Miguel Falabella. Aí nisso, a Flor de Lis, ela consegue a senha do pendrive. Aí ela acessa o dinheiro, ela pega o dinheiro e ela doa tudo pra quê? Pra preservação da Amazônia. E aí a novela termina e ela tá junto do Liu, com quem ela aprendia Kung Fu nos seus sonhos. Que legal. O Haroldo mandou, por isso a Grazi nunca reclamou de travessia. Ela tá tranquila, né? também a gata fez tempos modernos, além dessa, ela conversou com um prédio antes de travessia. A travessia é de boa. O Vini mandou aqui, Falabella plagiando o Tarantino e tentando ser um David Lynch. E errando nos dois, né? Incrível isso, assim. O Leandro mandou, ainda foi roubo, doar pra Amazônia não anula o crime. Igual aqueles países que ficam comprando reserva de carbono, né, pra compensar a poluição que eles lançam, é nessa mesma linha, né? Empresa de aeronáutica também, a empresa de aviação. Ver se a TCA vai comprar reserva de carbono. Antes da gente continuar esse papinho, nós temos que falar do nosso clube de membros, que é a forma como vocês ajudam a manter esse canal. Porque com o apoio de vocês, a gente consegue aqui bancar toda essa estrutura e se dedicar aqui a esse projeto que a gente gosta tanto e a gente espera que vocês gostem também. Nós temos 2 planos diferentes. Tem o nosso plano mais acessível, que é o plano Valsir, que por R$5 por mês você ganha acesso aos vídeos com antecedência, você tem stickers para usar nos comentários e também você pode participar todo final de mês da gravação do jornal Coisa de TV. Você participa com comentários, vê nossos erros. A gente sempre tá conversando com as pessoas depois da gravação, é divertido. E se você fizer parte do plano Maneco, que é um plano um pouquinho mais caro, mas tem muito mais vantagens, você ganha todas as vantagens do plano Valsir, mais 2 vídeos extras por mês, vídeo que a gente faz react. Também você pode participar de algumas gravações que a gente faz em formato de live, tanto a gravação do jornal, mas também gravação de vídeo. A gente grava alguns vídeos em formato de live, depois solta eles editados no canal para todo mundo. E você pode fazer parte agora do nosso grupo de Telegram, onde a gente fica ali fofocando um pouco com os membros. Enquanto você fizer parte do Plano Maneco, você faz parte do nosso grupo. Então dá uma olhada aí, que são várias vantagens, e os membros dizem que gostam. Aí essa é a novela Negócio da China, né? Ficaram surpresos vocês que acompanharam a novela inteira? Eu fiquei escrevido esse roteiro, confesso. Nossa, tudo, né? Que loucura. Essa novela foi lançada em outubro de 2008, foi escrita pelo Miguel Falabella sozinho, sem a Maria Carmen Barbosa. E aí, na época, ele também se dividia entre escrever e atuar em Toma Lá da Cá. Ou seja, se você faz 2 serviços ao mesmo tempo, alguma coisa vai sair mal feita. Às vezes tudo, né? Eu não vou mentir, não entendi a novela. Acho que ninguém entendeu. Acho que nem o próprio Miguel, nem quem trabalhou. Acho que ninguém entendeu, né? Tivemos a Bruna mandando no superchat. Miguel à frente de seu tempo, esperando o Nolan para fazer os filmes do sonho dele.
Você viu? É muita referência que esse querido tem. É demais, né? Se já tivesse Inception, ia ter um peão rodando em algum momento de negócio da Sim. China. E aqui, ó, depois o povo falar dos mutantes. Pobre de quem não sabe voar mesmo, né, Genilson? Pois é. Mas enfim, acho que agora a gente pode falar sobre as questões dos bastidores e o que aconteceu para um dos personagens ter desaparecido da trama, né? Perceberam que a trama, né, confusa, né, dos protagonistas, deu pra ver, né, que a Grazi que o personagem do Fábio Assunção sumiu e tal, né? Teve um problema com o elenco. O Fábio Assunção, ele se afastou naquela época que ele estava com questões com dependência química, né? E aí, por isso que entra o médico Otávio para ser o novo triângulo amoroso. Numa entrevista que o Miguel Falabella no Globo, no começo da novela, ele foi perguntado se as faltas, né, do Fábio Assunção chegavam a atrapalhar e tal. E ele defendeu o ator, né? Porque na época realmente foi uma situação bem complicada, do quanto as pessoas levavam. Isso sim foi levado como chacota total, assim. Eu achava bem bizarro o modo como eles lidavam com a situação do Fábio Assunção. E aí também rolou um problema na época que foi entre o Miguel Falabella e a protagonista da novela, que é a Grazi Massafera. A Grazi, ela tinha acabado de sair de Desejo Proibido e de Páginas da Vida. Falamos até, inclusive, das tretas de Páginas da Vida, vocês podem ver aqui no canal. Vocês vão relembrar toda a treta que a Grazi enfrentou. E a Grazi ainda era considerada crua pela crítica, no geral, né? Ela estava em sua terceira novela, sempre papéis pequenos, enfim. E aí, nisso, o Falabella ele queria uma outra atriz para fazer a novela, que era a Flávia Alessandra. Só que ela não topou, porque ela ia fazer Duas Caras, que é outra novela horrível. Mas enfim, ela não topou. Nisso, o Roberto Talma, que era o diretor da novela, ofereceu a Grazi. E aí ela fez um teste, mandou bem no teste, e o Falabella aprovou. E aí o Falabella deu umas aspas maravilhosas numa entrevista que ele deu no jornal, vou ler aqui para vocês. No fim dessa novela, perguntaram da Grazi, né? Ele disse: no fim dessa novela saberemos se ela se transformou numa atriz de verdade. Ela tem um aprendizado longo pela frente e ela sabe disso. Mas tem carisma, é estudiosa e, nesse mundo de cachorras, sua gentileza salta como uma flor. Poético, né? Ele acha que porque ele pode falar essas coisas porque ele não é hétero, né? Legal, Miguel. Parabéns. Não sei se precisava falar nesse mundo de cachorras, né, Miguel? Não precisava, meio que não precisava, mas tudo bem. O Miguel trouxe a informação. Grazi, o Shai dos anos 2000. Nossa, total, né? Tudo que ela entrava era fiasco, coitada. A Ana Borges perguntou: como o Dalton Vig tá nas duas? Porque a Flávia Alessandra falou que tava indo pra Duas Caras. Porque ela realmente não queria fazer, né? Ela inventou uma desculpa. Desculpinha, né? Não conseguiu fugir. E o Dalton Vig entrou, né? Inclusive, não era pra ser o Dalton Vig, se não me engano, era pra ser o Thiago Lacerda, o doutor. Ela acabou pegando o Dalton Vig mesmo. Pior que quando criança eu vi essa novela e eu queria muitos bonequinhos da abertura. Eu lembro de um plot da Bruna Marquezine num cubo de vidro. Tá vendo? Um cubo de vidro da Bruna Marquezine é muito especial. Ainda sobre os problemas de elenco da novela, o Anderson Lau, que fez o vilão Bu Chuang, ele ia fazer o Liu, o protagonista, só que ele se machucou gravando as primeiras cenas. Só que aí eles arranjaram um outro ator, que foi o Jui Huang, e aí ele fez o Liu, e o Anderson fez o vilão Wu. Inclusive tem declarações deles na imprensa falando: nossa, o Miguel Falabella é muito generoso, porque mesmo tendo me machucado, ele arranjou um outro papel pra mim. Ou seja, mostra que a novela é muito obra aberta, porque ele não tinha nem pensado num vilão, né? O vilão Sim. entrou ali depois porque tinha um ator ali disponível. Aqui a gente também tem pode perceber que essa novela tem super cara de novela da Sete. Muita gente, inclusive, confunde, né? A novela era para ser da 7, mas a Globo pensou em mudar para 6 porque pensaram que já tinha muita história de romance, né? Novela da 6 com muita cara de novela da 6. Aí eles pensaram: vamos botar essa farofa para dar uma quebrada. Deu no que deu, né? E a novela estreou com 30 pontos. E na semana seguinte foi para 18. Buh. Olha que maravilha, olha que maravilha. Que lindo, né? Que lindo.
E aí, assim, no final teve média de 20. O que vocês imaginam que pra época era terrível, porque hoje em dia a garota do momento dá mais do que dá mais ou menos 20 de média, entre 18 e 19. E a gente tá numa época de super queda de audiência das novelas da Globo. Uma novela de 2008 Isso. ter 20 é muito pouco. Tipo, gente, é muito pouco. Uma novela das 6 dá 18 pontos nessa época é pra notícias da TV sair alardeando Noite das Trevas na Globo, esse tipo de coisa, né? Não para de cair nas pesquisas, né, Luiz Felipe? É isso, não para de cair nas pesquisas. Ele perdeu um ponto pra cada Oscar que Emília Pérez perdeu, né? É impressionante isso. E aí a gente tem que falar sobre repercussão da novela, né? Na época. 3 meses depois da estreia, o Miguel Falabella foi entrevistado pelo Globo. Nossa, esse homem também fala, né? Ele escreve Toma Lá da Cá, Ah, ele escreve novela, fala. atua, Ele gosta e gosta, fala. né? E aí ele foi entrevistado pelo jornal O Globo, que é da própria emissora, foco, né? Da própria emissora, né, gente? E aí ele declarou: novela das 6 nunca mais, não é meu público, não é a minha praia. Ou seja, pro jornal da emissora dele, ele falou: gente, eu não quero mais isso. E só tinha passado 3 meses. E aí, no final de 2009, já tinha passado tudo lá, todo o pesadelo que foi o negócio da China. Ele deu uma entrevista pro UOL e ele contou que ele nunca mais faria novelas. Só que aí ele acabou fazendo, porque veio aquele beijo em 2011 e ele trouxe a Grazi de volta, né? Provando que ele realmente tinha gostado dela. Eu gosto do Miguel Falabella, falando muito sinceramente. Eu acho uma figura muito interessante, eu acho ele bem inteligente e tal. Mas eu acho que às vezes ele dá uma pesada em umas coisas assim, tipo, quando ele vai fazer história, que eu acho que não necessariamente precisava, né? Acho que. E aí eu acho que esse é o problema, porque quando você faz isso numa coisa muito pequena, como uma série, eu acho que você consegue levar melhor. Agora, numa novela, às vezes seu mote principal ser a China, se você não entende nada de China, já fica uma coisa mais pesada. Inclusive o João Vicente comentou isso. Pior que eu fico meio chateado quando um projeto diferente, doidão, assim, fracassa. É legal quando sai do normal, mas sem o racismo de preferência. A gente tá usando tão pouco nas novelas, né? É bom quando tem esse tipo de coisa. Talvez numa série funcionaria, né? Enfim. Exato, eu acho. Por isso que eu acho que o Miguel ele funciona melhor em série, quando não é aquela série lá que foi cancelada, né? E o Aldo mandou uma pergunta. Como essa história tão boa não cativou as pessoas? Pois é. E o Vini lembrou aqui, né? Não aprenderam com isso e botaram outra novela das 19 às 18, né? Que foi Elas por Elas. Aqui o Genilson Araújo mandou. Vendo essa novela, Sol Nascente parece até menos pior. Vale uma enquete. Qual oferece menos representatividade? Trabalhando e curtindo a live. Amo vocês. Obrigada, Genilson. Obrigado, Genilson. E a novela nos últimos anos foi lembrada, né, como algo ruim para a representação asiática. E em meio às tretas do Sol Nascente ali e pet chinesa, né? Lembraram. Eu acho que o negócio da China voltou muito a falar por causa de pet chinesa também, né? Porque foi. Obviamente, essa história de sinopse de pet chinesa foi completamente inspirada em negócio da China. A imagem de divulgação da novela trazia aquela imagem horrível dos atores puxando o olho, né? E depois o ator Jill Huang deu entrevista para o Estadão, já em 2018, e ele reclamou que se colocar personagem asiático, a produção ainda coloca alguma coisa da Ásia para complementar. E ele teria recusado o papel que exigiu que ele fizesse sotaque exagerado do chinês. Porque na coisa asiática a gente vê isso até hoje. Por exemplo, em Belíssima, o personagem asiático, ele vendia o quê? Pastel. Aí depois ele abre um sushi bar. Ou então a asiática das Five, ela lia mangá, sabe? Parece que tem esse negócio de você mostrar, tem que botar alguma coisa bem asiática aí nesses personagens. E a novela realmente viralizou porque muita gente fez montagem de abertura de pad chinês usando a música de negócio da China. As pessoas falam, nossa, que música é essa, né? E lembraram, teve já uma novela, olha esses atores aqui puxando o olho. Terrível, terrível. Essa música, na real, depois ela teve até, inclusive, naquele CD da Adriana Calcanhoto, da Adriana Partim Pim. Era uma música infantil. E o Vinícius perguntou por que não temos asiáticos nas novelas? A resposta que eu imagino que a Globo daria é porque não tem atores. Mas por que não tem atores? Porque eles existem aí, eles só não são escalados. Não escrevem papéis para pessoas amarelas no Brasil, né?
Então é toda uma briga. E quando acontece uma coisa tipo Sol Nascente, que é aquele desserviço que aconteceu com a treta da Dani Suzuki, né? Mas a gente até falou isso num vídeo, que recentemente foi assistido de novo, porque ela de novo deu mais declarações sobre isso num podcast, né? Ela deu uma complementada, falando que na verdade a Giovanna Antonelli entrou porque ela era esposa do diretor. Isso antes ela não tinha falado, não, ela tinha deixado meio baixo, e agora ela falou mesmo. E a Ana Borges perguntou, vi a Ana Ricardo falando uma vez que ela não tinha chance de pegar um papel que não tivesse asiática na descrição. Sim, mas não tem mesmo, muito difícil. Inclusive, vamos estrear uma coisa nova aqui nesse nosso vídeo. Temos uma entrevista que o Fala Bela deu e a gente vai ler e reagir isso ao vivo com vocês. O Jornal Extra perguntou, na sua opinião, quais foram os pontos altos de negócio da China? E ele disse, escrever para amigos é sempre prazeroso. Dividir o trabalho com Flávio Marinho e Antônia Pellegrino também foi muito enriquecedor. E aí, o jornalista já vai... E os pontos baixos da trama? Ele falou, pontos baixos? Posso dizer que não tive. Foi muito bom ter navegado por mares onde eu nunca estive. Falando de novela das 6, né? Por isso, posso afirmar que aprendi e me diverti muito durante toda a novela. Político, né? Respondeu. Tá bom, não teve ponto baixo, então. E aí, a jornalista, eu não lembro se é o jornalista ou a jornalista, mas a pessoa deu uma cutucadinha mais nele, né? Apesar de Negócio da China ter uma trama recheada de romance e aventura, a audiência não decolou. Na sua opinião, o que pode ter acontecido para que a novela não caísse nas graças do público? Pode ter sido horário de verão? A minha praia é escrever e o meu foco está numa boa história. Eu escrevo para agradar um público diversificado e faço isso em todos os meus trabalhos. Não respondeu, né? Responder tá difícil aqui, né? Nossa, parece um chat GPT respondendo, né? Chat GPT, responda essa pergunta como um autor de novela que não quer se comprometer. Aí sai essa resposta. Nossa. Na sua opinião, quem se destacou em Negócio da China? Ele, Grazi, está no topo da lista. Leona Cavalli, o Núcleo Português e Eliana Rocha foram boas surpresas também. Tá bom, né? É bom que são os amigos dele sempre, né? Leona Cavalli acho que é amiga dele até hoje, é aquela coisa assim, que ele tem uma panelinha. Todo autor tem, né? A saída do Fábio Assunção prejudicou a trama? Aí o Fala Bela falou, é claro que interferiu na trama, mas a novela é uma obra aberta e a gente sempre tem liberdade de criar, inventar, brincar e ousar. Na coletiva de Paraíso, Benedito Rui Barbosa criticou o Negócio da China, dizendo que não era possível uma novela dar apenas 16 pontos no Ibope. Como você recebeu essa crítica? Eu não estava lá para saber exatamente o que ele falou, por isso prefiro não continuar com muito blá 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 sobre esse assunto. A gente, o Benedito também é a língua de chicote Ele dele, nossa, né? Toda vez ele habla, né? Nossa Senhora. E você pretende assistir a próxima novela das 6? Não teria razão para não assistir, a não ser a falta de tempo por causa das 1000 coisas que faço diariamente. Ou seja, ele não foi assistir a novela do Benedito, né? Eu gosto que o Miguel, quando ele não tá afim, ele não tá afim, né? Você vê que nessa entrevista ele não estava afim, então ele não respondeu nada. Aqui a Gabriela Mendonça. Benedito, assim, 8 horas para fazer um arroz e fritar um peixe, isso não existe, exatamente. Benedito Rui Barbosa sempre tretando com os atores LGBTQIAPN+, né? Pois é, né? Porque nas novelas dele não é novela de bicha, segundo o próprio. Mas essa foi a novela Negócio da China, né? Que confusão foi essa, né? Que loucura, né? Acho que hoje em dia uma novela dessa nem passava, né? O que é bom, né? Você pensar que uma novela hoje em dia dessa... Assim, né? Com esses problemas. Quero dizer, uma história diferente seria interessante passar, né? Sim. Eu não assisti Negócio da China, né? Nessa época eu tava... A faculdade já estava me tomando muito tempo. Mas acompanhava nas notícias e sempre era coisa falando sobre o fracasso da novela, sobre problemas de audiência, etc. Né? Então, e esse foi o nosso vídeo de fracasso de audiência de Negócio da China, uma novela que a Globo adoraria esquecer, né? Ah, com certeza. Se você gosta de séries, novelas, reality shows, produções que estereotipam várias etnias, clica aqui no Coisas de TV, se inscreve no canal. Também segue a gente nas redes sociais, estão aparecendo todos aqui embaixo. Tanto as nossas pessoais quanto todos do canal. E se você não tem rede social, se inscreve no nosso canal de transmissão do WhatsApp, que a gente tá sempre avisando quando sai vídeo novo aqui no canal. É isso, gente. Conta pra gente se você assistiu o Negócio da China, se você se lembrava desse surto, se você gostava, se você não gostou, se você nem era nascido, sei lá. Conta aí pra gente. É isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau.